Olá, hoje vamos mergulhar num tema fascinante, uma forma de olhar para a saúde que não se fica pelos sintomas, mas que vai direto à raiz de tudo, às nossas células. Sabe aquela sensação? A gente tenta comer bem, fazer exercício, mas mesmo assim parece que falta energia. A vitalidade não é a mesma e os sinais do tempo aparecem? É uma pergunta que muita gente se faz. E se a resposta estivesse, na verdade, acontecendo num nível microscópico, bem dentro de nós? É exatamente aí que entra a terapia ortomolecular. O nome pode até soar um pouco complicado, mas a ideia por trás é muito simples e, na verdade, genial. Basicamente, significa dar ao corpo as moléculas certas na quantidade certa. Foi uma ideia do bioquímico Linus Pauling, lá nos anos 60. A lógica não é usar substâncias estranhas, mas sim otimizar aquilo que o nosso corpo já conhece e precisa para funcionar bem. Então, vamos organizar o nosso percurso. Primeiro, vamos entender a filosofia por trás dessa busca pelo equilíbrio. Depois, vamos fazer uma viagem bem de perto até o centro de tudo, que é a célula. A seguir, vamos ligar os pontos entre a ciência e os sintomas que a gente sente. E, por fim, claro, vamos ver como tudo isso se aplica na prática. A primeira grande ideia aqui é uma mudança de perspectiva. Em vez de só olhar para o sintoma, a gente começa a procurar o desequilíbrio que o causou. Pensem só, a medicina convencional, muitas vezes, age quando a doença já se instalou. A abordagem ortomolecular faz a pergunta antes: o que é que falhou na nossa bioquímica para que isto acontecesse? E a resposta, quase sempre, está na falta ou no excesso de moléculas que são essenciais para nós. Agora, vamos dar um zoom bem grande. Para entender a saúde de verdade, temos de ir à sua unidade mais básica. Vamos descer até ao nível da célula. Isso é uma verdade biológica, pura e simples. Não tem como um órgão estar saudável se as células que o formam estão com problemas, certo? Por isso, o segredo para ter mais vitalidade e um envelhecimento mais saudável está em cuidar para que cada uma dessas unidades minúsculas esteja a funcionar no seu melhor. E dentro da célula temos a estrela do espetáculo, a mitocôndria. Imaginem que ela é o motor do nosso corpo. Toda a energia que usamos para pensar, para nos mexermos, para respirar, praticamente tudo vem dessas pequenas centrais de energia. Elas são o epicentro do nosso metabolismo. Só que, como qualquer motor ou fábrica, essa produção de energia gera, poluição. Nesse caso, um subproduto chamado radicais livres. É algo natural e inevitável. Em quantidades normais, o corpo sabe lidar com eles. O problema é quando essa produção sai de controlo. E aqui nesta imagem a gente vê o que acontece. O excesso desses radicais livres gera o tal stress oxidativo. É como se as nossas células começassem a enferrujar por dentro. E reparem no ciclo vicioso. Esse ferrugem danifica as mitocôndrias, que passam a produzir menos energia e mais radicais livres. E pior, pode até danificar o nosso ADN, o que está diretamente ligado ao envelhecimento. Certo. Agora, que já entendemos o que se passa lá no mundo microscópico, vamos fazer a ponte para o nosso dia-a-dia. Como é que um problema numa mitocôndria se transforma em cansaço crônico, por exemplo? Esta frase é perfeita, resume toda a lógica ortomolecular. Para que qualquer parte da célula funcione bem, seja a mitocôndria ou a membrana, ela precisa dos tijolos certos. E esses tijolos são os nutrientes. Simples assim. E é aqui que tudo se conecta. Olhem só para esta tabela. Ela é como um mapa. Vamos pegar no primeiro exemplo, fadiga. Se a queixa é cansaço constante, o raciocínio clínico vai direto à mitocôndria. E a pergunta é, será que estão a faltar vitaminas do complexo B, ou magnésio, ou a coenzima Q10, que são cruciais para a produção de energia? Se o problema é inflamação, o olhar vai para a membrana da célula e nutrientes como o ômega 3. Percebem a lógica? É um trabalho de detetive que liga o sintoma à sua causa celular. Muito bem, já vimos a teoria. Agora, vamos ver como é que este raciocínio todo se transforma num plano de tratamento real, concreto e, o mais importante, individual. O processo é super metódico, não é nada ao acaso. Começa com uma conversa muito, mas muito detalhada, a chamada anamnese. O profissional quer saber tudo: história de vida, rotina, sono, stress. Depois, vêm os exames específicos para confirmar as suspeitas. E só aí é que se monta um plano totalmente personalizado.
E para encontrar esses desequilíbrios, existem ferramentas muito específicas. O mineralograma capilar, por exemplo, consegue mostrar se há falta de minerais importantes ou excesso de metais tóxicos ao longo do tempo. Os testes de estresse oxidativo medem literalmente o nível de ferrugem celular. São peças de um quebra-cabeças para se ter a imagem completa. Depois de identificar o problema, a solução vem desta caixa de ferramentas. São as substâncias que o corpo já conhece. Mas aqui não se trata de tomar um multivitamínico qualquer da farmácia. A ideia é usar doses precisas e terapêuticas daquele nutriente específico que está em falta para corrigir o problema na sua origem. E o resultado? Bem, os objetivos são muito claros. Ao restaurar a função das células, os efeitos aparecem em todo o lado. Mais energia, uma aparência melhor, um sistema imunitário mais forte e, claro, um envelhecimento com mais qualidade de vida. É o poder de tratar a causa em vez de apenas remediar o sintoma. E este ponto é fundamental. É preciso reforçar isto. Não existe receita de bolo. A personalização é a chave do sucesso. A bioquímica de cada pessoa é única, é influenciada pela genética, pelo estilo de vida. O que funciona para uma pessoa pode ser inútil ou até prejudicial para outra. E, claro, isso leva a um aviso que é inegociável. Mesmo que a gente esteja a falar de substâncias naturais, como vitaminas e minerais, em doses altas elas são potentes e podem ter riscos. O excesso de certas vitaminas, por exemplo, pode ser tóxico. Por isso, é absolutamente essencial que todo o processo seja guiado por um médico ou profissional de saúde qualificado na área. Segurança em primeiro lugar, sempre. Para terminar, fica esta reflexão. A abordagem ortomolecular nos convida a mudar a nossa definição de saúde. Talvez saúde não seja apenas a ausência de doença, mas sim a presença de um equilíbrio bioquímico perfeito. Uma perspectiva que nos coloca como protagonistas na construção da nossa própria vitalidade.